Meus senhores, beleza? Então, é para mais um vídeo sobre os abusos, né, que a gente vê eventualmente em igrejas por aí e que eventualmente podem, de alguma maneira, abalar realmente, acabar machucando o coração das pessoas e fazer com que elas acabem se desgarrando e talvez até, infelizmente, cometendo os maiores pecados. Sei que isso não justifica, mas isso eventualmente pode acontecer. Se você se sentir desgarrado, sim, você pode acabar cometendo mais pecados do que o normal, infelizmente. Então, de certa forma, a culpa é dos outros também, né, para variar. Eu até pensei que tinha mais vídeos no meu canal sobre isso, tem até menos do que eu imaginava, talvez que eu não tenha deixado claro os títulos, né? Mas então, para começar mais um, para você ver como as pessoas, eventualmente, por vezes são baixas. Eventualmente, quando você responde, eles estão apenas dizendo que porque você respondeu e você se preocupou excessivamente com isso, você necessariamente não é grato por nada a Deus, como se você nunca tivesse pedido gratidão. Confesso que, por vezes, realmente, a gente talvez não peça. Não seja tão grato quanto deveria. Agora, você a partir disso dizer que você só valoriza uma coisa, muitas vezes em detrimento de outra, né? Você só olha para as dificuldades da vida sem necessariamente olhar para as outras coisas. Muitas vezes você tenta olhar, mas você não consegue. Isso que eu estou, apenas para dar um exemplo, é aquilo que eu digo, não adianta ter casa, comida e roupa lavada e você é humilhado e provocado por ter casa, comida e roupa lavada. Aí, qualquer coisa que você faça na sua casa, você acaba sendo objeto de humilhação, porque eventualmente alguém te deu aquilo e daí alguém pode te humilhar por causa disso. Aí é muito difícil, fica muito difícil você ser grato pelas coisas. Quando você sempre tem alguém ali do lado, opa, você é mimado, opa, você ganhou isso, você ganhou. Ou seja, sempre alguém para te provocar. E isso acaba ficando na sua cabeça e você acaba sendo muito criterioso até consigo mesmo, por culpa dos outros. Sempre importante dizer, por culpa dos outros. Ninguém nem deveria ter falado isso para você. Mas enfim, do que adianta ter. Resumindo, do que adianta ter casa, comida e roupa lavada se você é humilhado por ter casa, comida e roupa lavada. E por causa disso você não vai conseguir ser grato o suficiente por causa da casa, da comida e da roupa lavada, por mais que tenha coisas boas. Porque as coisas ruins acabam nem ofuscando, porque as coisas ruins não têm brilho. As coisas ruins acabam diminuindo, infelizmente, excessivamente. A importância acabam tirando o brilho. Acabam tirando realmente o brilho, tirando a luz das coisas boas da sua vida. Aquelas coisas que você poderia aproveitar e que você eventualmente não consegue se desvencilhar por causa do excesso de provocações alheias. Inclusive na igreja, infelizmente, que é o lugar onde isso menos deveria ocorrer. Não é eu que não deveria me preocupar com isso. São as outras pessoas que não deveriam tentar ficar ofendendo, tentar ficar apontando o dedo para você de uma maneira injusta. Até houve um argumento de tudo que você toma são visando outras pessoas. Pô, isso poderia ser uma idolatria. Bom, Jesus então idolatrou os fariseus, porque ele também veio para responder aos fariseus. Esse foi um dos objetivos de Jesus. Então, assim, eu acho meio estranho o argumento. A não ser que você não esteja falando em relação a isso, em relação a eu desejar responder, alguém da igreja, talvez eu nem seja. Inclusive, eu nem respondi só, eventualmente um que possa ter dito isso, eu respondi aí 4 ou 5 pastores ou pregadores. Então, como é que eu estou idolatrando? Né? Eu acho, inclusive, desses pastores que eu falo em relação a alguns argumentos, eu acho vocês difamadores, eu acho vocês caluniadores. Entendeu? Eu acho que estranho até Deus não intervir de uma maneira mais firme, assim, é como se as pessoas estivessem tentando você, para ver se você é grato ou se você se importa demais com a questão argumentativa, muitas vezes esquecendo de outras coisas, como se a argumentativa não fosse importante. Então vocês nunca vão ser repreendidos naquilo que vocês estão manifestamente errados. Ou estão falando mentira de mau caráter, de propósito apenas para ofender a pessoa, para machucá-la. Ah, você não consegue valorizar isso, exatamente. Eu vou tecer alguns comentários sobre isso. Mas retornando na questão da idolatria, bom, não, então Jesus foi idólatra também, né? Jesus adorou aí os fariseus, porque um dos objetivos dele foi responder. Por que não poderia ser o meu? Porque eu não posso dar essas respostas, dar essas responsabilidades. Acho realmente estranho, não vejo, a não ser que você esteja falando que, por exemplo, a idolatria seja da sua parte. Porque, por exemplo, eu muitas vezes faço qualquer coisa, faço qualquer obra, e muitas vezes as pregações dos cultos são destinadas especificamente a mim. E eu acho que Deus não mandou fazer isso. Em uma outra pregação pode até ter mandado. Mas Deus não mandou você fazer pregações individuais perseguindo pessoas, perseguindo eventualmente um cristão. Então eu acho estranho. Quem que na verdade idolatra? Eu idolatro você, algum pastor. Só que peraí, quantos pastores eu já critiquei? Quantas pessoas eu já critiquei no canal? E eu não estou aqui falando para os meus amigos, muitos dos meus problemas já foram lançados para Deus, ao contrário do que também na igreja. Então isso fica muito estranho, muito esquisito. Quem idolatra quem? Eu estou idolatrando a você ou vocês idolatram a mim porque me perseguem a cada momento que eu dou? A cada movimento. Fazem pregações apenas a cada movimento que eu dou. Então fica uma coisa muito estranha. Quem realmente está sendo verdadeiramente perseguido? Quem está sendo verdadeiramente idolatrado? Eu acho que eu estou sendo idolatrado, cara. Eu não mereço essa idolatria. Se você está me dando,
se você me dá essa atenção para buscar cada movimento meu, cada passo que eu dou, para eventualmente ter algum argumento para me criticar, e vou bater de frente mesmo, não gosto de atitudes ocultistas, mesmo que não seja necessariamente satanismo. Não gosto disso, acho absolutamente lastimável. Mas isso não quer dizer, eventualmente até em grupos da igreja, isso não quer dizer necessariamente que, por mais que eu não goste, que não haverá respostas a essas situações. Então vamos lá, vamos começar. Até vou começar com a pior questão. Por exemplo, aquilo que eu estava me referindo há pouco. Se necessariamente eu valorizo demais as dificuldades e por causa delas acabo recebendo a tentação de não valorizar as coisas boas da vida, porque existem machucaduras do coração causadas externamente por outras pessoas que machucam, lançam dardos inflamados malignos em você. E daí você realmente, por vezes, não consegue ser grato. Só que vocês não contabilizaram, e é uma coisa que eu já tinha dito na igreja, e eu acho que até vocês já sabiam disso, que eu, anos atrás, já havia iniciado esse questionamento. Talvez não nesse sentido em relação à gratidão, mas já era quase o mesmo questionamento. Eu dizia o seguinte, e ainda digo, ainda é um questionamento que eu não recebi resposta suficiente. Eu acho que, inclusive, a gratidão não é uma resposta suficiente, é apenas uma possível resposta a essa situação. Porque não adianta você muitas vezes ter muitas dificuldades na vida e você não quer enfrentar, e você não quer a vitória que eventualmente Deus te dá, ou em qualquer outra situação, você não deseja absolutamente nada dessas coisas. Isso não quer dizer, aliás, isso quer dizer que você pode se afastar do próprio Deus. Simplesmente pelas dificuldades, do amor de Deus, você se desarraigar, ou se desgarrar mesmo do próprio Deus. Eu já questionava isso há muito tempo. Pô, mas vocês são inteligentes, hein? Não, porque você olha demais as dificuldades e acaba não sendo grato por Deus. Porra, cara, vocês são... Nossa, bicho. Cara, realmente... Poxa, agora vai mudar minha vida, hein? Realmente eu não tinha imaginado essa hipótese. Estranho, eu só tinha pensado antes praticamente a mesma coisa, dizendo que você pode, por causa das dificuldades, receber essa tentação de não gostar de Deus. É isso mesmo que eu questionava, não gostar de Deus. Eu mesmo escrevo aqui, ó. Caso vocês já não saibam, eu acho que vocês sabiam, eu acho isso até estranho, porque vocês criticam aquilo que eu mesmo já questionava, inclusive a meu respeito sobre os outros. Porque eu acredito que, inclusive, há muitas situações externas que as pessoas vão questionar. Por exemplo, uma pessoa tem muitas dificuldades na sua vida. Por que ela tem excessivamente dificuldade? Não estou nem falando sobre o meu exemplo, mas ela tem muitas dificuldades. Algumas podem até conseguir entregar a situação para Deus, superar a tentação, tudo bem. Outras não vão. Seja por sofisma, que eu acho que não é só falta de gratidão. Às vezes é sofisma, a pessoa não conhece algumas coisas. E por isso ela não consegue acreditar em Deus em alguma coisa, ou não consegue concordar com Deus. Então, às vezes é uma questão de conhecimento, não é só uma questão de gratidão. E nem de auto-perdão. Como vocês talvez sugeririam. Em falso testemunho. Mas uma pessoa que tenha muitas dificuldades na sua vida, ela realmente vai ter a tentação, mesmo que seja por falta de gratidão, ela vai ter a tentação de não entregar as coisas para Deus, porque ela não gosta. Ela não gosta de Deus, ela não gosta das dificuldades que ela enfrenta. E isso acaba sendo uma tentação. Ela não consegue ser grata por muita coisa, porque ela não tem muita coisa por ser grata a Deus diretamente. Ela não tem muitas bênçãos. Ela vai ter que agradecer só pela vida. E mesmo isso é muito difícil. Eventualmente ele vai comparar com as outras pessoas e vai falar, poxa, eu não tenho nada o que eu vou agradecer. Então você pode questionar em mim. E eu tenho alguns motivos realmente para agradecer a Deus. E talvez nem sempre seja grato. Mas agora, todas as pessoas é assim. Eventualmente porque uma pessoa conseguiu uma dificuldade muito grande, perdeu a família, pega e entrega a questão para Deus, todas vão conseguir. Então, cara... Então eu vou ler assim. Caso não saiba, sempre questionei controle de realidade, que é o jeito que eu chamo o tema. Se sou ingrato a Deus, é lógico. Porque eu posso ter uma dificuldade e posso não concordar com Deus por causa da dificuldade. Ah, mas você não deveria fazer isso. Claro, eu nunca disse que é uma coisa correta. Eu disse que é uma tentação. A mesma coisa acontece em relação à gratidão a Deus. Mas você é muito burro. Você é muito burro. Como é que você não percebeu isso? Falei, inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso, já que é o problema, né? Agora estão assistindo meus vídeos, né? Que bom que assistam para aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa de comportamento cristão, manso. Né? Religiosidade, nada. Eu posso crer em Deus. E confesso, diferente de muitos católicos, que acredito que talvez estejam seguindo o melhor caminho cristão, eu discordo. Eu posso até não seguir o melhor caminho cristão, posso até não estar sempre no caminho estreito. Só que tem um problema, eu confesso. Eu creio em Deus, eu confesso, embora nem sempre obedeça e nem sempre ame. Essa é a questão. Eu acho que eu sou muito sincero em relação a isso. A religiosidade. É falar a verdade religiosidade? Acho estranho.
Acho estranho. Não acho que simples falar a verdade vai me salvar. Acho que é um passo importante. É um passo importante de salvação, sem dúvida nenhuma. Eu sempre questionei se as dificuldades não são apenas impeditivos de gratidão a Deus. Que talvez não nesse formato eu fiz o questionamento, mas eu fiz em outro, que é quase a mesma coisa. Mas também da própria presença de Deus. Ou seja, eu, por causa das dificuldades, me afasto do próprio Deus. Eu não sou grato pela própria presença de Deus, que é o mais importante que nós poderíamos ter. O meu questionamento foi aqui, eu fui no mais profundo, eu talvez não fui nessa questão das bênçãos materiais. Você é grato, Deus não fez nada de bom. Não estou falando das coisas que ele faz. Tanto. Poderia falar, como vocês falaram, até com certa razão. E até a exortação não é totalmente falsa em relação a mim, que eu poderia ser mais grato. Agora, peraí, eu nunca fiz esse questionamento. Eu nunca pensei nisso. Como diz aqui, sempre que eu já não são apenas impeditivas de gratidão a Deus, mas também da própria presença de Deus. Como se eu não tivesse questionado que por causa das dificuldades eu posso não gostar de Deus. Não gostar do próprio Deus. Caras, que novidade que vocês me disseram, cara. Bom, agora eu vou ter que mudar minha vida. Nossa, agora realmente eu vou ter que fazer, vou ter que dar um rebuliço na minha vida. Porque realmente chega a ser patético o questionamento. Como se eu não tivesse feito. Eu faço questionamento há 4 anos, pelo menos. Algumas coisas que eu não concordo com Deus, seja que aconteça na minha vida individual, seja que aconteça na vida coletiva. Exatamente, muitas vezes eu não olho realmente para as bênçãos da minha vida, porque eu olho para as dificuldades dos outros. E isso é, para mim, um fator impeditivo também de receber bênção ou presença de Deus, ou de eu ter gratidão a Deus. É fator impeditivo, é tentação. Não que eu esteja correto. Não que eu esteja correto. Mas as coisas podem acontecer desse jeito. Não deixa de ser uma tentação. É isso que eu estou explicando. Ah, você faz isso e outra. Nem sempre eu fui ingrato, não, cara. Muitas vezes eu continuava, fazia oração de gratidão, sim. Ao contrário do que vocês dizem, e eventualmente nos últimos tempos talvez não tenha continuado. Por quê? Porque eu percebi, seria o meu próximo ponto, que isso não necessariamente garantiria o meu comportamento. Não adianta eu dizer na oração que eu sou grato a Deus e meu comportamento reflete outra coisa. Então, exatamente. Do que adianta vocês dizerem que vocês são gratos a Deus e vocês demonstram um comportamento de levantar mentira em púlpito, não comprovar informações, não conversar com a pessoa para ver o que ela realmente disse. Isso vocês não fazem, né? Ah, não, porque seria falta de mansidão. Falta de mansidão é levantar falso testemunho em púlpito, tendo a oportunidade de comprovar a informação. Perguntar com mansidão, qual é o problema? Ou você realmente cometeu esse pecado? Poxa, não cometi, cara. Acho que não executei isso dessa forma. Ou não com essa intencionalidade. Por que vocês não perguntam isso? Quer dizer, porque é falta de mansidão e tirar satisfação com a pessoa? Não necessariamente. Eu tirei satisfação com pessoas e não necessariamente estou errado. Pelo contrário, é a atitude mais correta. O próprio Jesus diz que tem que fazer isso. Que tem que ir atrás da pessoa, vamos confirmar a informação. Não adianta forçar. Não adianta forçar texto. Vá lá, eventualmente resolva o seu problema com o irmão, depois libere o dízimo, né? Devolva. O dízimo, acho que ele vincula a questão do dízimo, eu nunca lembro direito, mas enfim, queria que seja isso. Ou seja, grande novidade. Nossa, que grande novidade que vocês realmente me deram aí. O meu olhar para as dificuldades pode impedir que você seja grato a Deus. Aliás, pode me impedir da própria presença de Deus. Né? Porque eu não gosto de Deus, porque eu discordo das próprias dificuldades. Você está errado em discordar das dificuldades. Tudo bem. Só que aí você tem que perguntar, todas as pessoas querem as vitórias cristãs? Se você quer ser aprovado, isso é problema seu. É problema seu. Inconsequente pastorado. Vocês querem ser aprovados. Isso é um problema de vocês. Agora, vocês têm que fazer, ou talvez até convencer as outras pessoas a virem para o caminho de vocês. Algumas pessoas não querem. Elas não querem a vitória em Cristo. Não estou falando da igreja. Estou falando do conceito literal. Elas não querem a vitória em Cristo. Elas não querem as dificuldades. Vocês não entendem isso. E não vão ser gratas mesmo. Elas não vão por causa da tentação. A tentação é forte demais para murmurar, para reclamar de Deus. Como se a pessoa não tivesse percebido. Putz, cara. Quase falei um palavrão aí. Mais, né? Putz, bicho. Vamos lá. Como se a pessoa não tivesse percebido. É muita falta de... Outra. Como posso ser grato a Deus se meu comportamento não bate com Cristo? Não bate com o comportamento cristão. Minha gratidão seria hipocrisia. Da mesma forma que eu não poderia pedir por justiça pelo mesmo motivo. Não quer dizer, não, porque os pedidos repetidos, porque pedidos repetidos você não agradece. Claro, não tenho que agradecer, o comportamento não é cristão. Eu tenho eventualmente pecados sexuais, por exemplo. Então, muitas vezes não vai adiantar, tudo bem, fui grato a Deus, depois vou lá e, legal. Você sugere a própria hipocrisia. Ai, cara. Ai. Só rindo mesmo, porque... Da mesma forma que não poderia pedir por justiça.
questão dos pedidos repetidos é um problema, porque olha só, ó a ilação que vocês não têm. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. É muito absurdo. Porque olha só. Quando a pessoa eventualmente faz um pedido consecutivo por justiça, quantas vezes for necessário? Meu Deus, quantas vezes for necessário? Ela vai pedir várias vezes. Ela está certa, porque eventualmente em momentos de emergência ela vai pedir. Agora, significa necessariamente que ela está na emergência. Então ela não tem uma vida de intimidade com Deus? Ela não busca nada de Deus, não busca nada. Em outros dias que são menos emergenciais. Aliás, ela repete os mesmos pedidos nos momentos menos emergenciais. Ela pede por justiça. No meu caso, eu fui além, acho que até já falei isso. Eu não pedi só por justiça. Pedi pela não aplicação da justiça, porque eu tenho menos resultados. A Bíblia diz, inclusive, para não ficar muito feliz quando a justiça é aplicada, em Provérbios. E outra, eu pedi por misericórdia também, porque por o mesmo motivo, eu tenho medo do que pode acontecer. Então, tenha misericórdia dessas pessoas. Isso eu nunca pedi. Você repete pedido? Com certeza. Com certeza. Principalmente em momentos emergenciais. Em momentos não emergenciais, eu também faço mais ou menos a mesma coisa. Eu também fiz o meu. Questionei, será que deve se aplicar a justiça? Será que deve? Meditei junto com Deus. Ou seja, vocês concluem que se o cara fez pedidos emergenciais, nossa, ele nunca buscou a Deus em momentos menos emergenciais. Tenha dó, cara. Outra, se você sugere que eu seja grato, você é conivente com a hipocrisia por causa do meu comportamento. Do que adianta eu ser grato e meu comportamento é ruim? Não dá. Era só falar que faltava gratidão, se esse era o problema. Mas não era só fazer a própria exortação. Olha, algumas pessoas, que é o que você não faz, tentam colocar um certo cinismo na exortação, totalmente sem necessidade. Não era só falar que era necessária a gratidão? Em alguns momentos, senhores, talvez vocês não sejam gratos o suficiente. Você deveria ser mais grato em relação àquilo que você tem e olhar menos para a dificuldade. Acabou! Não é isso que você fez. Não, você fez com tonalidade de humilhação. Tentou ali, com a sua vã sutileza, convencer a pessoa. Agora está aqui, desprovando todos os seus argumentos. Praticamente aí todos os últimos. Mais argumento, e tem mais. E tem mais porrada para vocês. Não se esqueça que por dificuldades, que olhei para dificuldades, também impediram o próprio Cristo de ministrar em Belém. Né? Eu creio que essa história foi em Belém, que Jesus teve a oportunidade de fazer poucos milagres lá, porque ele olhou para dificuldades. Ele olhou que o povo não tinha muita fé e ele não fez as obras que ele poderia ter feito lá. Em outras oportunidades, de repente foi para Jerusalém, não sei se logo depois. Fez talvez um pouco mais milagres lá. E aí está o argumento. Aí prova que realmente eu tenho autoridade de olhar para os pecados. Porque o próprio Jesus, ele ajudou as pessoas, claro, continuou sendo grato, mas ele ajudou as pessoas e continuou exortando os fariseus. E por que eu não posso? Ou seja, a idolatria ia atrás de você. Porque as pessoas, quando você está pautando o seu próprio comportamento nas atitudes dos outros. Claro, eu vejo que as pessoas estão erradas e eu repreendo, seu animal. Seu lixo. A idolatria, então para de me idolatrar, que vocês estão me perseguindo em todos os momentos. Questionando o controle da realidade. Vocês entendem o controle da realidade. Você entende um pouquinho da questão da gratidão. Mas vocês não entenderam o questionamento. Não entenderam que, eventualmente, a dificuldade, também por falta de conhecimento, a pessoa pode acabar criticando a Deus, não porque ela não seja grata. Ela critica a Deus porque ela não concorda com as coisas que acontecem, mesmo que ela seja grata. Aliás, é possível, inclusive, você não gostar de Deus e ser grato a Deus por alguma coisa. É possível. É impossível o contrário. Você gostar de Deus e não ser grato. Aí não tem como. Eu mesmo não sei se gosto de Deus em muitos momentos, só que eu tenho que aprender a ser grato, mas às vezes é difícil, às vezes é complicado aceitar algumas coisas. Como se essa tentação não fosse óbvia para... Putz, cara, eu acho que vocês sabiam na igreja que eu questionava o controle da realidade. Vocês sabiam disso. Não, porque você não é grato a Deus. Não, imagine. Não. Estou tentando, né? Como se eu não soubesse que a dificuldade poderia me afastar de Deus, porque eu estaria olhando para a própria dificuldade. Eu não sabia disso. Como se eu não soubesse. Cara, diz assim, Belém, quanto mais a mim o mesmo poderia ocorrer. E eu sou mais fraco que Cristo, poderia ocorrer. Eu posso olhar para a dificuldade, eu posso me desesperar. Pode o mesmo quanto a gratidão, só que no caso de Jesus se mantendo grato. Jesus se mantendo grato e não conseguindo fazer as coisas em Belém. Por causa da falta de fé do povo, olhando para as dificuldades. Jesus olhou para as dificuldades do povo. E por causa falou, esse pessoal se afasta. Porque esse pessoal não tem fé ou não ama Deus. Não tem amor suficiente, que seja. O próprio Cristo olhou as dificuldades em Belém e isso impediu de manifestar sua glória lá, ao menos parcialmente, em boa medida dela. Eu creio que na maior parte da medida. Acho que ele fez poucas obras lá e na maior parte de tudo que ele poderia demonstrar, ele não demonstrou pela falta de fé do povo.
do povo. E eu acredito que isso aconteça em certa medida na igreja. Pela falta de amor das pessoas, eu eventualmente fico com medo. Fico com medo, talvez não consigo demonstrar amor da melhor maneira possível por culpa de vocês. Por culpa de vocês. Vocês são os culpados. O meu pecado é outro. Eu teve a questão realmente da gratidão, mas eu já estava elaborando esse questionamento há muito tempo, e não só por causa das minhas dificuldades. Aí está outro erro. Você está focando nos seus próprios problemas. O meu questionamento quanto às dificuldades foi coletivo. Eu vi todas as dificuldades de uma maneira... Todas não, claro, não todas as pessoas, mas de uma maneira holística, imaginando várias dificuldades, imaginando as pessoas discordando. Ou seja, porque você pega um cara que conseguiu entregar para Deus, e bom, palmas para esse sujeito, inclusive foi feita uma música na história dele, que ele... realmente palmas para ele, porque ele entregou a questão para Deus, e ele tinha perdido a família, as filhas, e ele conseguiu ser grato mesmo assim. Ele fez isso. Quantos não fizeram? E eu não acho que a pessoa, o cristão ou não cristão, só conhecendo essa história, o cara vai se converter, ou vai passar a ser grato a Deus. Porque você tem que analisar que às vezes a pessoa ela só está reclamando de Deus porque ela não conhece um determinado fator, talvez um verso bíblico que ela não tenha entendido, ou não conheça o próprio verso bíblico, e ela vai discordar de Deus por alguma coisa. Por exemplo, sei lá, assassinato de pessoas no Velho Testamento. Quando Deus, pelo menos, supostamente mandou matar, nós queremos que mandou matar. Eu creio pelo menos no Velho Testamento. Então, você diz isso, e a pessoa pode até discordar de Deus nesse ponto, mas é porque ela não conhece a realidade do Velho Testamento. Ela não conheceu ali que houve momentos que talvez realmente fosse necessário que Deus desse uma prensada em alguns povos, não só no povo judeu, mas também em outros povos pagãos, por conta do excesso de pecado, enfim, seja lá o que for. Vocês desconhecem essas questões, entendeu? Como se, por causa do conhecimento, a pessoa, por falta de conhecimento, ela não pudesse discordar de Deus. Eu trabalhei mais nessa questão, vocês estão trabalhando gratidão, que é um motivo possível. Só que eu também trabalhei. Gratidão pode ser, a falta de gratidão pode ser um fator, por causa de alguma dificuldade que você teve, daí você acaba não sendo grato a Deus, um fator de afastamento de Deus. Da pessoa de Deus e do próprio Deus da pessoa, porque ela mesma não quis buscar a Deus. Como se eu não levasse isso em consideração? Só muda um pouco o motivo, mas a divergência de Deus ou não o afastamento de Deus por causa da dificuldade eu já tinha previsto. Pior, são pessoas patéticas que, em verdade, dizem que são gratas, mas não agem de acordo. Ao contrário, mentindo e enganando. Prostitutas são melhores que eles, né, nesse aspecto. Como se a pessoa se preocupasse apenas com seus próprios problemas. Aí que tá, como? Se eu busquei obras, eu busquei tranquilidade espiritual, eu não busquei só os meus próprios problemas. Eu busquei ajudar outras pessoas, busquei levar a Cristo. Olhei também os meus próprios problemas, olhei as questões argumentativas. Claro que olhei. Agora, dizendo que eu só olhei para isso é falsidade, cara. É falsidade. Você não foi grato. Sim, mas não quer dizer que eu não estou buscando resolver os meus problemas para levar mais tranquilidade espiritual às pessoas. Estou querendo resolver o meu problema, mas quero ajudar o quanto mais e melhor eu puder. Inclusive, sim, em ministério. Que eu fui chamado. Deus tem feito coisas boas na sua vida. Inclusive, mediante o ministério que você discordar. Você discordar. Pelo menos inicialmente. Aqui. Como se a pessoa se preocupasse apenas com os seus próprios problemas e não com os dos outros. O próprio Jesus e o próprio Paulo defenderam suas autoridades individuais quando foram questionados. Eu fui questionado, eu me preocupo com o problema de responder por que a pessoa está errada. O próprio Jesus fez isso e o próprio Paulo, o apóstolo Paulo fez isso também. Ou eles não podem se defender. A própria autoridade, quando necessário for. Depois eu sou... Até Cristo fez obras e respondeu aos que duvidavam de si, duvidavam dele mesmo. Ele fez os dois, ele fez as obras e respondeu. É importante dizer isso. Não quer dizer que ele idolatrou só porque ele respondeu. Você está pautando? Claro, falso testemunho e eu tento responder. Não posso. Eu estou pautando o meu comportamento naquilo que é o erro dos outros. Não porque eu idolatro vocês. Eu acho vocês difamadores. Por isso mesmo eu quero corrigir. E eu como ele. E si como eu. E eu como ele. No final eu acabo padecendo uma certa perseguição. Embora tenha a questão dos meus pecados, a questão de repente não concordar com Deus, ou a questão de alguns pecados sexuais, que eventualmente eu possa ter cometido. Então, o que eu cometi? Então, isso pode acabar gerando algum tipo de justificativa da parte de vocês para me atacar. Agora, para dizer que eu nunca me preocupei, só com meus próprios problemas, olhei só as dificuldades, ao invés de ser grato a Deus, como se eu não fizesse isso antes, como se eu não estivesse questionando esse ponto de como é que eu vou ser grato a Deus se eu não gosto das dificuldades, se eu não quero
participar disso, ou se algumas vitórias espirituais eu também não quero. Como se eu não questionasse, repetindo, né? Como se eu não questionasse isso? Confesso não agradecer sempre, mas as dificuldades externas podem embaçar qualquer pessoa, inclusive nublando sua própria visão. Até o próprio Cristo, não em pecado, ele não pecou. Até o próprio Cristo, sem que tenha sido pecado dele, porque ele não pecou nesse momento, e no caso de Belém, que ele não fez tantas coisas boas quanto ele poderia ter feito, e mesmo com as dificuldades, não deixei de buscar a Deus. Busca ou tranquilidade espiritual, a mim e aos demais, que eu quero tranquilizar, é um dos meus objetivos. Alegria também a mim e aos demais, e não olhei, ao contrário do que dito, só as dificuldades. Pelo contrário. Você verificou os seus próprios problemas, tentando ajudar os outros. Eu tento resolver os problemas do meu coração para depois, eventualmente, tentar transmitir tranquilidade espiritual aos demais. Tenho a tentação de discordar de Deus em várias coisas. Não vou negar. São coisas contraditórias. Sim, eu convivo com essa contradição há muito tempo. Há pelo menos aí 4 anos e meio. Entendeu? Talvez até um pouco mais. Não, aí termina esse papel. Vamos continuar aqui. Você se preocupa muito com seus problemas, eu já respondi. Né? Quais? Se acusações externas, os acusadores é que se preocupem em acumular verdades e argumentos contra mim. Verdades e mentiras, né? Para tentar desestabilizar e me humilhar. E humilhar outra pessoa. Ou seja, o pecado de vocês. Vocês valorizaram isso antes. Você valorizou demais a ponto de não agradecer? Sim, mas eu já questiono isso há 4 anos e meio. A dificuldade de me afastar de Deus. Já chegaram atrasados, senhores. Chegaram atrasados. Exortaram agora depois de 4 anos. Parabéns. E eu já tinha falado isso 1 ano depois de começar a dificuldade. De questionamento a Deus, de eventual não gratidão, de eventual... 1 ano depois eu já tinha manifestado isso à igreja. 1 ano depois. E eu acho que vocês já sabiam disso. Agora vocês falam, agora depois passa... Aí vocês falam. Passa 3 anos. 3 anos de atraso. Pelo menos há 3 anos atrás vocês sabiam. Há 3 anos de atraso, pelo menos parece que vocês sabiam. Senão vocês estão totalmente errados. Ou estão muito desavisados, chegaram atrasados, como eu falei. Ou é mau caratismo. Do YouTube essa foi legal. Então, talvez vocês tenham assistido meus vídeos, né? Que bom. Mais uma audiência pra mim. Se é que estão assistindo. YouTube, a mim? Eu quero ter a personalidade. Cheguei de YouTuber, senhores? Como é que eu posso ter a personalidade? Cheguei. Eu critiquei os YouTubers, bicho. Eu critiquei Nando Moura. Eu critiquei, talvez em menos situação, critiquei Pirula, critiquei Zangado. Então, quer dizer, como é que eu quero ter a mesma personalidade que esses caras? Eu gosto do trabalho do Zangado. Eu não acho que ele tem uma personalidade legal. Eu gosto de algumas coisas do Nando Moura. Acho que ele tem uma péssima personalidade. Ele não tem mansidão com o fruto do Espírito. E ele acha que ele vai tentar justificar os pecados dele por causa das atrocidades do comunismo. Ele acha que isso justifica. E ele acha que não importa a tonalidade. Se você está olhando isso, você está errado. Mentira. Porque a própria Bíblia se importa com isso e ele mesmo escolheu a própria tonalidade. Né? Eu nunca falei isso em vídeo. Nunca falei. Ai, meu Deus, estranho. Eu critiquei vários youtubers em meu canal. Quero ter a minha personalidade à luz de Cristo. Eu quero ter a minha própria personalidade, como eu faço aqui. E fiz muito bem tratando de grandes temas. Tenha cada um em consideração o que é do outro, sim. Só que Jesus e Paulo se protegendo e reafirmando suas autoridades. Também se protegendo, afirmando a si mesmos, protegendo a si mesmos também. Individualmente. Gratidão. Mesmo que eu fosse a pior, eu já falei isso. Eu só falei na frente de você. Mesmo que eu seja ingrato, mesmo que eu seja a pior pessoa do mundo, cometi todas as possibilidades de pecado imagináveis, não me arrependi, vocês não têm o direito de pecar contra mim, mesmo que eu fosse essa pessoa. Eu posso ter as minhas ingratidões, posso ter alguns pecados, não cometi todos possíveis. Mas eu posso ter todos os pecados possíveis e imagináveis. Mesmo assim, não justificaria o seu pecado contra mim, que no final seria contra Deus. Você não pode fazer isso. Você não tem autoridade. Nem todo pecado é para a morte, mas todo pecado é injustiça. Você sabe disso melhor que eu, cara. Você sabe melhor que eu, brother. Você sabe melhor que eu, cara. Ai, cara, é só rindo, cara. Não tem o que falar. Mesmo que eu seja ingrato, isso não impedirá a justiça de ocorrer contra quem quer que seja que tenha cometido pecado contra mim. A pessoa só pode ser acusada do que fez. Aí não seria pecado. Em havendo falso testemunho contra uma pessoa ingrata, continua sendo pecado. Se você levantar falso testemunho contra o, sei lá, você pode não gostar dele, o Bruno, goleiro do Flamengo, não sei se, eu tenho minhas dúvidas sobre esse caso, mas o Bruno, goleiro do Flamengo, o Lula, que seja. Se você levantar um falso testemunho contra ele, o pecado é seu, cara. Que pena. Minha ingratidão não justifica os maus feitos dos outros. Youtubers se suicidam. Tá, quantos não se suicidam? Quantos são felizes e não necessariamente, até talvez sem Cristo? E eventualmente possam ter problemas, que seja de saúde, castigos espirituais, no futuro. Mas porque são pessoas normais, todo mundo peca.
Eventualmente, pessoas que não acreditam em Deus não necessariamente serão infelizes por causa disso. Elas podem não ser tão felizes quanto elas poderiam ser com Deus. Isso eu concordo com você. Agora, dizer que elas não são felizes em nada, que elas vão se matar, bicho, pra que vocês falam uma coisa dessa? Vocês sabem que vocês estão mentindo. Vocês sabem. Quantos não possuem vidas tristes? Você precisa ser cristão para ser mais feliz, claro. Mas não que seja impossível ser feliz sem Cristo. Isso não é verdade. E como se eu depositasse minha confiança só no YouTube? Não existe isso, cara. É apenas um meio de comunicação. E, ou seja, se me preocupo demais com o que falam de mim, você... Ah, esse é o problema. Qual que é o problema? Por que vocês me criticam por falar? Porque daí vocês não se tornam repreensíveis. Aí você vira o chato. Ah, não, porque você é chato. Aí você não quer ouvir o chato, né? Mas o chato tem razão. Pois não, mas então o pecado é seu. Você não quer ouvir o chato. Ah, Alex, você não ouve o chato, porque eu não concordo com os chatos que são vocês. Só que vocês são chatos errados. São os conservadores errados. Vocês não têm noção do que vocês estão. Ou tem noção, mas ela não tem noção, vai ter que perdoar. Não, mas vocês nem buscam a verdade. Esse que é o pior. Vai sair falando, vamos incomodar o Alex. Vamos ver, ele não vai conseguir ser grato apesar delas. Eu já questionava isso desde antes, cara. Ai, meu pai. Nunca falei. Não com essas palavras. Não talvez tanto na questão da gratidão, mas é lógico. Porque se você não gosta de Deus, consequentemente você não vai ser grato pelas coisas, até coisas boas que eventualmente você tiver. Porque você não gosta de Deus. Vocês não seriam repreensíveis por levantar falso testemunho, já que eu não teria como responder. Nunca responderia. Que seriam fake news. Já que se isso for errado, eu não poderia me preocupar com a verdade. Ou seja, como eu não poderia responder para vocês, porque seria falta de mansidão, então vocês nunca seriam repreensíveis. Interessa a vocês que eu não note ou não responda para que vocês se deem o direito de concluir e trazer falsidades para as próprias boas que vocês concluam. E só porque eu estaria me preocupando comigo mesmo. Ou seja, eu nunca vou poder constatar o erro de vocês. Você não olha para as coisas boas. Essa eu já adiantei esse argumento. Pois não adianta ter casa, comida, roupa lavada e até experiências de vida, bons ministérios e ter o seu coração machucado por um comportamento de outro. Aí fica um pouco mais difícil ser grato, né? Fica um pouquinho mais difícil ser grato a Deus. Porque como é que eu vou ser grato a Deus se eu vou, por exemplo, na igreja sempre alguém levantando falso testemunho? É um pouco mais difícil ser grato. Pelo menos é uma tentação de eu não gostar de Deus. Por ele não fazer justiça. É uma tentação. Você tem que confessar que é uma tentação. Você pode não concordar com eu cair nela. Você pode ser grato por outras coisas, porque você tem filho, família, ou seja lá o que for, mesmo que você não tenha filho e família, você tem outra coisa. Mas você há de convir que eu, por causa dos comentários malignos lançados contra a minha pessoa, eu sou tentado a não ser grato a Deus, e discordar de Deus e não gostar de Deus. Eu acho que essa é a grande questão. É uma tentação. E da mesma forma que se eu tiver casa, comida,